sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, 5º ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos fazer as correções aí dos exercícios que foi disponibilizados nas últimas videoaulas. Na página 106, 108 e 110, beleza? Bom, primeiro então, a página 106, na realidade a gente não vai corrigir, não é mesmo? Como é uma experiência, né? Posteriormente nós vamos ter uma aula aí para acompanhar como está o andar dessa experiência, né? Porque na realidade a gente tem que comparar o que está acontecendo ao longo dos dias, né? O surgimento dos fungos. Surgiu alguma coisa? Né? De que cor? Como que surgiu? Né? Mágica? Enfim, esta experiência, então, não deixem de fazer, tá? Vamos ter uma aula específica para ela posteriormente, tá bom? Uma experiência muito interessante, muito legal de fazer. Não precisa de muito espaço, com apenas poderíamos fazer até com uma caixa de papelão, tá? Uma caixa de plástico velha, né? Para a gente registrar o nosso aprendizado e entender como que surgem esses bichinhos estranhos, tá bom? Não deixem de tirar foto e enviar para o colégio. Página 108, então, as questões 2, 3, 4, 5 e 6. Questão 2. Compare os fungos com algumas plantas. Esses dois organismos são parecidos ou diferentes? O que eles têm em comum? Em que são diferentes? Então, pessoal, fungos e plantas, eles têm semelhança? Eles se parecem? Bom, alguns até sim, pessoal. É interessante a gente saber que existem fungos macroscópicos, ou seja, aqueles fungos grandes que nós conseguimos observar ao olho nu. Existem fungos microscópicos que nós não conseguimos ver ao olho nu. Nós precisamos de um material, né, de um microscópio para identificá-lo. Já as plantas, não existem plantas que são consideradas microscópicas, todas elas são macroscópicas, embora tenham algumas espécies de plantas que são extremamente pequenas, mas mesmo assim nós conseguimos identificar. Mas o que eles ainda têm de diferença? Bom, então olha só, os fungos são menores que as plantas, não costumam ser verdes como elas, tá bom? Lembram que nas ciências, pessoal, tem sempre uma exceção, sempre um grupinho que é mais diferente, né? Por mais que todas as plantas, poderíamos falar que as plantas possuem as folhas verdes, existem espécies que nem possuem folhas, como a gente está acostumado a ver, tá bom? Então não esqueçam disso. Enquanto a gente estiver estudando ciências, tá? Biologia, vai ter sempre uma exceção, tá? Mas voltando a falar dos fungos, mas eles podem viver no solo, fixo como as plantas, e alguns a gente pode até se alimentar, né? Como também de algumas plantas, né? A gente se alimenta de alface, couve, tá bom? Feijão é uma planta, pessoal, tá? Uma semente aí, né? Enfim, então eles possuem muitas semelhanças, tá? Mas também algumas diferenças, tanto que eles são seres vivos diferentes, tá bom? Fungo é fungo e planta é planta, tá bom? Questão 3. Agora que vocês já sabem que existem muitos micro-organismos e que, embora não percebamos a presença desses seres vivos, eles se encontram no ar, na água e nos mais variados ambientes. Pense e sugira uma resposta. Por que ficamos gripados? Pessoal, pergunta muito óbvia, não é mesmo? Principalmente no momento que nós estamos passando. Acho que todo mundo já sabe e conseguiu responder bem essa pergunta. Primeira coisa que eu gostaria de frisar. Na última videoaula, eu falei com vocês, a gente já relatou da diversidade de bactérias,
vírus, né, que existem no planeta Terra. Eles sempre existiram no planeta Terra, tá? E nem todos são ruins, nem todos são patogênicos, ou seja, possuem a capacidade de gerar doença, tá? Existem alguns vírus, algumas bactérias, alguns protozoários, alguns fungos que causam doenças, sim, mas todos não, pessoal, não. Prova disso, que se abrir sua boca agora, se pegasse uma amostra no algodão, pegasse um algodão, colocasse ele dentro da sua boca e levasse ele a um microscópio eletrônico, você ia ver não uma, mas milhares de espécies de bactérias na sua boca mesmo, né? No nosso estômago, tá? No nosso intestino. É claro que na boca poderiam surgir alguns ali que não fazem bem para nós, só que a maioria fazem bem para nós. Então é importante a gente sempre frisar que nem todas as bactérias causam mal, tá bom? Agora, vírus é um pouquinho diferente, tá? Os vírus, na maioria deles, lembra que na ciência tem sempre uma exceção. Na maioria deles, geram um tipo de doença, tá bom? E desses doenças podemos citar a gripe, tá? Que por mais que às vezes pode ser passageira, é uma coisa bobinha, é viral, pode chegar aí, por exemplo, em uma pandemia. Quem que imaginava que em pleno 2020 iríamos ter uma pandemia provocada por um vírus, pessoal? Não é mesmo? Um vírus. Ninguém acreditava nisso. Não é mesmo? Tá? Então, respondendo a questão, por que que a gente fica gripado? Tá? Muita gente, às vezes, acha que é porque, tomei vento demais, né? Não pode tomar gelado. Muita gente se relaciona a gripe com frio, falta de blusa de frio, né? Leva blusa de frio, mas as mães adoram falar pra gente, não é mesmo? E elas estão certas, mas não que a gripe vai ser gerada pela baixa temperatura, não tem nada a ver. A gripe, ela é iniciada com a contaminação de um vírus, tá? Então, você está em um ônibus, tá bom? A pessoa espirra, um ambiente fechado, né? A pessoa espirra próximo ou até mesmo distante um pouquinho de você. Ela elimina vários vírus que geram a gripe, tá? E sem querer você leva até a mão onde ele espirrou e leva até a boca. Pronto, já é o suficiente para você também gripar. Ou seja, você contraiu aquele vírus que vai gerar a gripe, tá, pessoal? E em alguns casos, né, a gripe você pode dar febre, não é mesmo? A sua garganta pode inflamar, em alguns casos infeccionar, que comece a surgir até bactérias em alguns casos, tá? Então, olha só, um vírus gera uma gripe que pode gerar outras consequências também, tá? Então, mas não que a gente fique gripado porque nadou e molhou a cabeça, né? Ou falta de blusa de frio. Essas medidas são boas, sim, principalmente depois que a gente já contraiu o vírus, né? Porque a gente fica gripado, a gente fica com cansaço, né? A gente fica com dores, às vezes, no corpo, né? O resfriado pode intensificar ainda mais a sua febre, agravar seu corpo ainda mais, tá bom? Então, por que que a gente fica gripado? Porque a gente contrai o vírus. Vejam a resposta. Porque nós nos contaminamos com os vírus da gripe presente no ar ao respirarmos ou por contágio de pessoas contaminadas, tá bom? É o mesmo tipo de contaminação do coronavírus, pessoal, tá? Porque ele é um vírus também. Existem vírus que geram doenças extremamente complexas e existem vírus que são mais tranquilos, né? Que não geram tão graves impactos à nossa saúde. Questão 4. O pé de atleta. Pé de atleta é um tipo de micose
quais são os micro-organismos causadores dessa doença? Em que tipo de ambiente ele melhor se adapta? Pé de atleta, pessoal, tá? Uma doença provocada, né, por um fungo, tá? Geralmente ele ocorre em um ambiente com umidade e pouca circulação de ar, tá? Gerando aí um ambiente extremamente bom para os fungos se desenvolverem, tá bom? Uma doença tá provocada por um micro-organismo, que no caso aí vai ser um fungo. Questão 5. Podemos dizer que sem os primeiros micro-organismos, a vida não teria se desenvolvido na Terra? Sim, pessoal. Sim, eles foram primeiros. A partir dele, né, várias formas de vida, né, vários outros organismos foram se desenvolvendo. A partir dos processos como a fotossíntese, a respiração dos micro-organismos, as condições para a evolução dos organismos mais complexos estavam garantidas, tá? Isso daí é um conteúdo muito interessante também, né, que fala sobre como que foi evoluindo, né, os organismos ao longo do desenvolvimento do planeta Terra. Então, os micro-organismos, eles são a base de todos os seres vivos, tá, pessoal? Vírus, bactérias, protozoários e até mesmo os fungos. Qual a função e a importância de um micro-organismo em uma teia alimentar? Qual que é a importância de um micro-organismo para o meio ambiente? Tá? Para o meio ambiente, poderia ser uma outra pergunta. Poxa, existem algumas bactérias que são extremamente importantes aí para fixarem nutrientes nas plantas, levarem nutrientes até as plantas, tá? Mas em uma teia alimentar, tá? Ou seja, uma planta é ingerida por um inseto. Esse inseto, ele é ingerido por uma ave. Uma ave é ingerida, né, por uma serpente. Tá vendo que a serpente se alimentou da ave, a ave se alimentou de um inseto, e o inseto se alimentou da planta. Formamos aí uma teia, não é mesmo? De modo que se eu tirar a plantinha, todos os animais vão ser prejudicados. Então, qual que é a importância dos micro-organismos em toda essa cadeia? Eles agem como decompositores. Decompõem toda a matéria orgânica, atuando aí em todas as etapas da teia ou cadeia alimentar. Beleza? Aí, um texto falando do Louis Pasteur, pessoal. Um cientista muito famoso, tá? Que descobriu a vacina, estudou muito aí os micro-organismos, tá? Façam a leitura bonitinha aí, tá? Do Túnel do Tempo, pois é tema aí das próximas questões. Qual foi a importância das pesquisas realizadas por Pasteur? Bom, então olha só, a apresentação da teoria de germes e a descoberta das vacinas. Ele que inventou a vacina, pessoal, que é utilizada até hoje. Essa vacina mesmo que a gente usa aí, que é para evitar a contração, pegar alguns tipos de doenças, tá? Essa vacina que nós estamos correndo, né, atrás aí de uma vacina eficiente contra o coronavírus, não é mesmo? Esse mesmo tipo de vacina foi inventado, construído aí por Louis Pasteur, tá? Então, muito interessante, foi um cientista muito famoso e bastante influente na ciência. Os resultados do trabalho dele, né, dos trabalhos do Louis Pasteur, nós podemos ver e são extremamente úteis até os dias de hoje. Qual a categoria de micro-organismos só foi possível ser investigada após a invenção do microscópio eletrônico? Por que isso aconteceu? Tá? Os vírus, porque eles são organismos, micro-organismos, possuem estrutura muito simples e com tamanho bem pequeno. Não é pequeno não, é menor ainda, tá? As bactérias, quando a gente compara os micro-organismos, as bactérias são bem maiores ainda do que os vírus. Eles são pequenos dos pequenos, pessoal, tá? Eles são bem menores do que as bactérias. Por isso que a gente só conseguiu, né, o cientista só conseguiu identificar, conhecer, estudar mais esse grupinho após a invenção do microscópio.
do microscópio. Quais doenças você conhece que são provocadas por vírus? Poxa, pessoal, primeiro aí, de fato, a gente poderia falar da Covid, né? Covid-19. Mas existem a gripe, varíola, cachumba, poliomielite, tá? Dengue, sarampo, catapora, rubéola e outras. Mas por que a gente não fala tanto dessas doenças? A dengue até que a gente fala bastante, não é mesmo? A maioria dessas doenças já existem vacinas que prevêm a sua contaminação, né? Agora, por que a Covid virou uma pandemia? Não há vacina contra essa doença, infelizmente. Mas daqui a uns dias vamos ter, não é mesmo? Última questão. Você já teve alguma doença provocada por um vírus? Qual? Aí seria uma resposta pessoal, né, pessoal? Eu já tive várias vezes gripe, infelizmente, né? E quando eu era pequenininho eu contraí catapora, tá? Muito comum, né? As crianças não tomou vacina contrair a catapora, mas com a vacina a doença é eliminada, tudo bem? Bom, aí algumas imagens aí mostrando alguns tipos de vírus, tá, pessoal? São várias as espécies, né, bem específicas, muito interessante. Finalizamos então a nossa correção, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.